A escrita pré-histórica do Brasil. Alfredo Brandão. Explicação preliminar. Muitos arqueólogos nacionais e estrangeiros julgam que as inscrições rupestres do Brasil são destituídas de valor significativo. Nestas condições, qualquer trabalho de interpretação não será mais do que pura fantasia. Todos se esquecem, porém, que os primeiros decifradores dos hieróglifos egípcios e da escrita cuneiforme também tiveram de lutar contra a descrença dos seus contemporâneos, e apesar disso, continuando em seus trabalhos, conseguiram à força de pacientes estudos ampliar a história, trazendo dos chãos do passado a narrativa de fatos já de todo apagados na memória dos homens. Acreditamos que no Brasil primitivo medraram civilizações mais ou menos adiantadas e que os caracteres encontrados em nossos rochedos representam a escrita dessas civilizações. Atualmente, as velhas narrativas sobre a Atlântida estão sendo cada vez mais comprovadas. A geologia, de mãos dadas às outras ciências naturais, nos demonstra que o nosso planeta, através das idades, tem passado por grandes vicissitudes. Tem sido atormentado por grandes cataclismas que lhe alteraram por diversas vezes a conformação física. Tem-se assim largas ensanchas. Nota do editor. Oportunidade. Retornando ao texto. Para se explicarem as origens das civilizações pré-históricas do Brasil. Nosso trabalho é baseado em todas essas teorias de continentes desaparecidos. A elas se filia, delas aure a seiva nutritiva e ao mesmo tempo procura, com sua pequena contribuição, reforçar-lhes as ideias, trazendo-lhes o adjutório paleográfico. A interpretação que procurou dar à nossa escrita pré-histórica tem o seu ponto de partida na analogia que os nossos caracteres oferecem, não só com os caracteres pré-históricos do velho continente, mas ainda com os alfabetos dos tempos históricos de quase todas as nações da antiguidade. Falando de interpretação, é de justiça prevenir o leitor que essa interpretação não vai além de um simples ensaio. Ainda tateamos no vasto mistério dessa escrita e achamos mesmo que a decifração completa constituirá uma tarefa ainda para muitas gerações. Como quer que seja, julgamos ter aprendido alguns fios da meada. E desses fios, ainda tênues, já podemos prever a importância que o conhecimento perfeito do assunto poderá trazer ao estudo da evolução humana. Adiantamos logo de começo que os povos antediluvianos possuíam uma ciência, a magia, e que essa ciência ainda se encontra intacta, em seus caracteres primitivos, em rochedos do Brasil. É provável que a escrita pré-histórica guarde em si muitas noções das grandes verdades que o homem histórico, em sua curiosidade incessante, procura desvendar há milhares de anos. Do pouco que podemos interpretar, deduzimos que o pré-histórico já se preocupava com as origens dos seres e das coisas, que jogava com forças e energias que nos são hoje desconhecidas, e, sobretudo, que tinha noções de um Deus consciente, criador e eterno, do qual a luz era uma das grandes manifestações. Precisamos dar ainda uma explicação ao benévolo leitor. O fato de citarmos a cada passo o grego, o fenício, o hebraico, a assiriologia e as línguas indígenas do Brasil poderia parecer à primeira vista uma pretensão de nossa parte a querer exibir uma erudição que na realidade não possuímos. De línguas arcaicas, de orientalismo e de americanismo, os nossos conhecimentos não vão além de algumas noções que podemos adquirir com um rápido folheamento de gramáticas, dicionários e tratados sobre o assunto. O aprofundamento em qualquer uma dessas matérias absorveria todo o tempo da vida de um homem. Reconhecemos que a nossa obra tem muitas lacunas, muitos defeitos, mas lacunas e defeitos serão corrigidos pelos que vierem depois de nós. O principal fim que almejamos é apenas chamar a atenção dos estudiosos
para o vastíssimo problema da pré-história brasileira. Resta-nos declarar que alguns enxertos da presente obra já foram por nós publicados na imprensa alagoana e no Diário de Pernambuco.